Tudo coopera para o nosso bem. Às vezes pensamos que tudo está perdido. Ficamos preocupados e começamos a nos afligir, pensando sempre o pior. Mas a Bíblia é muito clara no ensinamento de que Deus teve, tem e sempre terá o controle de todas as coisas. Hoje começaremos a meditar no livro de Esther. Ele é uma história de como Deus ajudou o povo judeu que estava prestes a ser destruído por inveja de um homem maligno. O Senhor usou de forma tremenda os acontecimentos em um império que dominava o mundo e que tinha o controle sobre o povo do Senhor. Vamos então à nossa devocional. Muito bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Clodoaldo e estamos em mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. Repetindo o tema da de hoje será o seguinte: tudo coopera para o nosso bem. O texto bíblico está no livro de Esther, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir, o rei ficou furioso e indignado. Os acontecimentos relatados aqui, meus irmãos e irmãs, no livro de Esther, se dão na época em que o povo de Israel estava voltando do cativeiro da Babilônia, por volta ali de 530 a.C. Havia ainda muitos judeus debaixo do domínio do Império Persa, que tomou o controle daquele Império da Babilônia, que invadiu Jerusalém e levou o povo cativo. E ali então agora havia um rei chamado Xerxes, que comandava todo o império lá na cidade de Suzã. Em um certo dia, ele fez um grande banquete e convidou a todas as pessoas do reino para estarem juntas, onde havia muita bebida e muita comida. Eles entendiam que era assim que eles conseguiam tomar decisões para o governo de todo o império, né? Ali então estavam grandes autoridades tomando aquelas decisões, né, a respeito do governo e daquele império, juntamente com o seu rei. Foi então que o rei chamou sua esposa, a rainha Vasti, uma mulher muito linda, para comparecer em sua presença diante do povo e das autoridades. A rainha Vasti, por pura vaidade, né, segundo o versículo que nós lemos, recusou-se a ir. E isso provocou uma ira muito grande no rei, a ponto de ele ficar indignado. E juntamente com alguns conselheiros, editaram uma lei para que a rainha Vasti nunca mais comparecesse diante de sua presença, para que não houvesse desrespeito das mulheres com os seus maridos. Isso pode parecer uma coisa insignificante, mas quando estudamos todo o livro de Esther, nós vamos ver que foi por conta disso que o rei teve que escolher uma outra rainha, e foi onde entrou a jovem Esther, que acabou sendo um instrumento de Deus para que o povo judeu não viesse a ser dizimado. É isso mesmo que você está ouvindo. O povo iria ser dizimado, como foi assim no Holocausto. E nós vamos ver isso em outras devocionais. Mas hoje eu gostaria de frisar essa situação, que mesmo antes do mal acontecer, o nosso Deus já está trabalhando e encaixando o livramento que ele poderá nos dar. Talvez não entendamos o que está acontecendo no nosso agora. Talvez não compreendamos porque tem tanta coisa dando errado em nossa vida. Às vezes, até questionamos se Deus realmente está conosco, porque tem muito mal, tem muita coisa ruim acontecendo na nossa história. A verdade é que Deus nunca vai perder o controle da nossa vida. Ainda que esteja acontecendo algo de ruim agora, o Senhor já pode estar agindo e operando para fazer com que tudo concorra para o nosso bem, pois nós o amamos e a Bíblia nos diz que todas as coisas concorrem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Quero lhe dizer algo muito difícil. Muitas vezes, o caldo tem que entornar para que alguma coisa possa se ajeitar em nossa vida. Nós não sabemos o futuro, não temos todas as respostas. E muitas vezes, para Deus nos abençoar, algo de, entre aspas, algo ruim, pode ter que acontecer conosco. Deixe-me te dar um exemplo. De repente você está pedindo a Deus para comprar uma casa ou ter um salário melhor.
E aí, de repente, o que acontece? Você é surpreendido com uma demissão lá do seu trabalho. Daí você pode até questionar, ué, eu queria ser abençoado, estou orando, pedindo ao Senhor, e Deus ainda veio me punir? A verdade é que Deus pode estar trabalhando para te arrumar um emprego melhor e você ter um salário bem melhor do que aquele que você tinha. Às vezes, ficamos muito presos ao que temos e não conseguimos enxergar as possibilidades que estão à nossa frente. Imagine se você tem orado ao Senhor para ganhar vidas para Jesus. Um ótimo propósito, né? E um dia, de repente, você esbarra seu carro ou dá uma batida com uma outra pessoa. E aí você fica muito triste por conta disso. Mas será que não é aquela pessoa que Deus está querendo salvar e Deus está te dando uma oportunidade de pregar o evangelho para ela? Isso já aconteceu comigo. Não é fácil, mas nós devemos sempre pensar que Deus está no controle e está ajeitando tudo para o nosso melhor. Deus está trabalhando e normalmente Ele faz isso em silêncio. Creia nisso. Amém? Vamos orar e pedir ao Senhor que tudo venha concorrer para o nosso bem. Logo depois, nós vamos fazer aquele momento da nossa corrente de oração e fé. Nosso bondoso Deus e eterno Pai, muito obrigado por esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos concede. Obrigado por começarmos a meditar em mais um livro da sua palavra e agora é o livro de Esther. Um livro lindo e maravilhoso, meu Pai, que nos mostra o controle que o Senhor tem de todas as coisas. Ainda que sejam coisas difíceis e ruins que aconteçam, tudo está nas tuas mãos e o controle está diante de ti. Não nos deixe apavorados, nem nos deixe murmurar ou reclamar de coisas que estão acontecendo conosco, Pai. Nós entregamos o controle em tuas mãos, Jesus, e sabemos que nós te amamos e a sua palavra nos afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muito obrigado por essa palavra, meu Pai. Talvez o meu irmão e a minha irmã tenham ficado muito triste diante das coisas que têm acontecido, ou talvez até daquilo que ainda não aconteceu. Mas faça com que ele, com que ela, Pai, possam pensar e saber e ter uma palavra do Senhor ao coração dizendo, meu Pai, que o Senhor está no controle de tudo e tudo vai dar certo para a honra, glória e louvor do teu nome, Jesus. Aquieta o nosso coração, aquieta a nossa alma, segura a nossa língua, Pai, para a gente não murmurar e não ficar reclamando. E sabedores que o Senhor está trabalhando e quando o Senhor trabalha em silêncio e o Senhor está caprichando na bênção que vai nos dar. Assim nós oramos e assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. E Pai, nós queremos continuar a nossa corrente de oração e fé que fazemos todos os dias aqui. Às vezes, há muitas lutas e batalhas que são espirituais, meu Pai, que tem demônios envolvidos, forças espirituais do mal, pessoas invejosas, malignas que são contra nós, meu Pai, e que o Senhor precisa intervir e a nossa oração é que vai fazer, Deus, com que as muralhas caiam por terra e os gigantes sejam envergonhados. Eu oro ao Senhor juntamente com o meu irmão, com a minha irmã, pela nossa vida, pela vida de todos aqueles, dos nossos familiares, dos nossos amigos e irmãos, da nossa igreja, meu Pai. Nós precisamos da tua paz, da tua bênção, do teu favor e da tua bondade. Seja com aqueles irmãos que estão, ó Deus, em lamento, chorando pelas madrugadas. Colha, Senhor, as lágrimas dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor por aqueles que estão sofrendo, meu Pai, perseguições, estão sendo caluniados, difamados, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer justiça. Oro por aqueles que estão desesperados por alguma conta financeira, meu Pai, devendo o banco, talvez com o nome no Serasa. Oh, meu Deus, ajuda o teu filho, a tua filha a organizar as contas, quitar essas dívidas, que o Senhor possa intervir e ajudar. Oro por aqueles irmãos que estão com sonhos e projetos, talvez de ter uma casa, de comprar um carro para o conforto da família, de pagar a faculdade para um filho, meu Pai, ou quem sabe de construir algo grande para o Senhor. Em nome de Jesus, nós colocamos os nossos sonhos
e projetos diante da sua presença. O Senhor é Deus que provê, é Deus que faz a gente ter sucesso segundo a sua vontade, mas não queremos arredar nem 1 milímetro do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoe as famílias, cura os enfermos, liberta os encarcerados, meu Pai, em nome de Jesus. Dá vista àqueles que estão precisando enxergar, dá solução àqueles que estão pedindo a Ti um milagre. Oh Deus, um sobrenatural, em nome de Jesus. Oro pelos empresários, meu Pai, que precisam sustentar a sua empresa, pagar os funcionários, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer grandes coisas na vida de cada um dos teus servos. Em nome de Jesus nós oramos pelos jovens, pelos adultos, pelos casados, meu Pai, pelos casais, pelas famílias, enfim, meu Pai, por todos aqueles que estão precisando da Tua bênção e da Tua paz, que tudo coopere para o nosso bem, em nome de Jesus Cristo. Que esse dia seja um dia de semeadura, um dia de colheita, um dia de vitória e um dia de bênção na vida de todos nós. Assim nós oramos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, não esqueçam de compartilhar o vídeo, tá bom? Dá o seu like, inscreva-se aí nos nossos canais, tá bom? Pastor Clodoaldo aqui, desejo a você um bom dia, que Deus te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te fortaleça. Até amanhã, se Deus assim permitir. E eu te desejo a paz do Senhor Jesus.